TVT. Cidades. Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, o TVT Cidades que vem dentro do Jornal da Rádio, que além da Rádio Brasil Atual, transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, a Miriam Ponzio, que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Taquaritinga, no interior de São Paulo, e pré-candidata à reeleição. Vereadora Miriam Ponzio, prazer recebê-la aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde a todos e todas, e fico muito feliz em poder estar com vocês. Maravilha. Vamos falar então sobre a cidade de Taquaritinga e o seu mandato como vereadora. Falar pra gente dos desafios, a senhora que está no seu segundo mandato como vereadora, a única vereadora eleita na cidade? Sim, hoje sim. Em 15 vereadores, né, eu sou a única mulher. E é um grande desafio, como você mesmo disse, né? Nós estamos em uma situação bem difícil, a cidade está em um momento de mudanças, nós temos um prefeito que tem um pequeno mandato até agora dezembro, um ex-prefeito que ficou 7 anos e por conta de ações, por conta de não pagamentos, ele teve seu mandato suspenso por 90 dias e agora mais 90 dias. Então a cidade, ela vive um momento caótico. Um caos político Caos total. político total. Mas a senhora está se colocando mais uma vez como candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora, e a senhora, além de ser a única mulher, é do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre uma situação que, infelizmente, nós comentamos muito aqui nos nossos noticiários, que é a violência política contra as mulheres. E a gente sabe que no interior do estado de São Paulo ele é muito conservador e, em alguns casos, ele é muito violento também, com mulheres e ainda mais de partidos progressistas. Como é que a senhora enfrenta toda essa situação? É uma situação, como você disse, difícil, mas nós sempre estamos conversando, dialogando, porque acreditamos que é através do diálogo que fazemos esse enfrentamento. Porque as pessoas, nós vivemos num momento onde existe um machismo, né, estrutural, uma violência inclusive contra as mulheres, e a luta é muito grande, né, para que a gente fortaleça, para que a gente ocupe poder e lute cada vez mais para as mulheres estarem ocupando esse espaço, que é um espaço muito importante, né? Agora, vereadora, a senhora falou deste caos político na cidade de Taquaritinga, né? Com 15 vereadores, a senhora a única vereadora mulher de tudo isso. Como é que fica a cidade diante de uma situação como essa? Porque os serviços essenciais e políticas públicas destinados à população, eles têm que seguirem, têm que contar em frente. Imagino que numa situação dessa deva ser muito delicado e complicado. Sim. A prioridade que eles tiveram, que essa gestão passada teve, é uma prioridade que nós não temos. A nossa prioridade é saúde, educação, moradia e outras questões voltadas para a maioria da população. E o investimento deles foi em infraestrutura, eles pedalaram o tempo todo, eles mexeram em verbas, inclusive do Fundeb, atrasaram pagamentos do funcionalismo, de professores, dos aposentados, não repassaram por muito tempo verbas para o SUS, verba para a Santa Casa e para as entidades. Então, é uma situação hoje muito difícil. O atual prefeito tem feito algumas negociações, porque nós temos 1.700 páginas de denúncia no Ministério Público de todas as irregularidades. Então, esse prefeito atual, que fica até dezembro, ele está tentando fazer alguns acordos, né? Mas muito difícil.
Para quem não conhece, Taquaritinga fica na região noroeste do estado de São Paulo, tem cerca de 56 mil habitantes, não é isso? Isso, Qual é a entre- principal atividade econômica de Taquaritinga? Qual é a vocação de Taquaritinga e se os recursos arrecadados pelo município são suficientes para fazer a manutenção da cidade? Nós temos uma população que, inclusive, de 56 foi para 52 No último no censo? último censo. A maioria da população é rural, são trabalhadores e trabalhadoras rurais que trabalham, a maioria em usinas. E nós temos o comércio e também mais ou menos 2.000 funcionários públicos. Então, a maior empresa na cidade é a Prefeitura Municipal. E nós temos a cidade, ela tem uma vocação para costura, temos muitas costureiras, temos muitas doceiras, inclusive nós temos propostas de trabalhar com cooperativas, né? Incentivar essa vocação que a cidade tem e que até o momento não foi feito, né? Nós temos pequenas empresas, um espaço, uma área industrial a ser ocupada e ainda não tivemos esses projetos que nós temos como programa do Partido dos Trabalhadores, né? Fazer essa ocupação, incentivar a pequena indústria, incentivar cooperativas, né? Porque falta realmente emprego na cidade. Vereadora, falando agora sobre o mandato de vereadora lá em Taquaritinga, a senhora falou a Câmara dos Vereadores, 15 cadeiras, a senhora é a única vereadora. Imagino que ir ao parlamento dessa Câmara dos Vereadores, discursar e tentar, deve existir alguma forma de tentar invisibilizá-la e tentar silenciá-la. Mas, conversando com a senhora aqui, a gente percebe que a senhora tem todo um jeito de conversar, de dialogar, sem perder o controle, com serenidade, com seriedade. Esse mesmo tom que a senhora traz aqui pra gente, falando nos microfones, que imagino falando lá na Câmara dos Vereadores, é o mesmo tom que a senhora adota também para conversar com os eleitores e eleitoras de Taquaritinga? Na maioria das vezes. Tem alguns momentos que a gente ultrapassa um pouco, porque a pressão é muito forte, né? Mas eu acredito mesmo no diálogo, né? Nós temos que tentar fazer propostas, fazer projetos e dialogando, né? Às vezes a gente bate na mesa, mas é muito bom. Nós precisamos ganhar espaços, né? E eu acredito mesmo que no diálogo que a gente avança, né? Agora, senhora Miriam, a senhora conseguiu uma eleição, inclusive, num momento mais delicado da legenda do Partido dos Trabalhadores, né? 2016 foi a sua segunda eleição, não foi isso? Sim. Como é que a senhora chegou na política? A senhora já era funcionária pública, estava envolvida com movimentos populares? Conta um pouquinho da história da Miriam. Sim. Eu fui juntamente com meu companheiro Adalto Scardoelli, que foi 4 vezes prefeito em Matão, e juntamente com outros companheiros, nós somos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Eu sou professora e, desde o início, eu faço parte da POSP, que é o Sindicato dos Professores. E, então, nessa luta coletiva por melhores salários, por melhores condições de trabalho e por uma educação de qualidade, e juntamente com a formação do Partido dos Trabalhadores, foi a minha caminhada, né? E muita luta, período assim, final de ditadura militar, perdendo muitos companheiros, mas o entendimento é que no coletivo é que se muda, né? É pela educação, pela conscientização é que se transforma. Então, o trajeto político foi já ligado vem na luta, à inclusive educação, sindical, né, e o Partido dos Trabalhadores. Tá certo. Agora, só para esclarecer e tirar uma dúvida para os nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual e também que nos acompanha pelas redes sociais. A senhora falou que o seu ex-companheiro era prefeito da cidade de Matão por 4 mandatos. Sim, e onde se encaixa a ida para Taquaritinga? Só para a gente deixar claro, assim, não perder. Sim. Nós somos de Taquaritinga, viemos para São Paulo estudar e onde participamos de muitos movimentos, né? E aí tivemos filhos aqui em São Paulo e o Adalto foi trabalhar em Matão, em uma escola, mas continuamos morando em Taquaritinga. Ele também era professor?
professor Aham. e depois advogado. Tá, Né? tá. E voltamos para Taquaritinga. Uhum. E com o Matão, o movimento sindical era muito forte, o movimento de metalúrgicos, ele começa a trabalhar em uma escola lá, mas continuamos morando em Taquaritinga. Ele foi candidato em Taquaritinga a prefeito 3 vezes, não conseguiu e vai ganhar em Matão, onde o movimento sindical era muito mais forte, né? Por isso, então, aí ele é prefeito uma vez, perde, ele dobra depois, né? Ele ganha nessa última e faz 3 anos que ele faleceu, logo após ter ganho A prefeitura, prefeitura nesse último mandato. Foi no ápice, vereador, foi no ápice da pandemia? Sim. E aí se agravou o quadro? Foi isso? Sim, ele teve um problema, um problema de, acho que foi um problema ligado à pandemia Tá. e também um problema. A pandemia agravou o quadro, agravou. foi isso? Isso, Agravou o quadro. isso. Uhum. Agora, senhora Miriam, como é que a Câmara Municipal de Taquaritinga ela se relaciona com a população? Do interior, infelizmente, ainda é muito comum toma lá da cá. Alguns vereadores, inclusive, comprando votos, né? Eu te dou um saco de cimento. Essas coisas, infelizmente, ainda continuam acontecendo. A relação da Câmara Municipal de Taquaritinga com a população ela é aberta, as pessoas participam, elas são estimuladas a participar das decisões que são tomadas na Câmara de Vereadores, ou ela fica como se fosse uma reunião estanque da população e só procura na época das eleições? Como nós vivemos esse período de crise e não houve repasses e muito atraso em salários de aposentados, de funcionários, a população começa a participar mais, né? Aliás, não só atraso nos salários, por exemplo, a agricultura familiar, o governo federal manda uma verba e essa verba é desviada para outros setores, então tem problema em merenda, nós temos problemas muito sérios de creches, né? Nós temos falta de mais ou menos 300 vagas, crianças em casa sem vagas e 2 creches grandes sendo construídas, uma com verba federal, uma com estadual e nada acontece. Então, por todos esses problemas, a população começou a participar mais intensamente nas reuniões, né? Mas a gente pede muito para que eles participem, mas e nós acreditamos muito em legislar de acordo com a satisfação, com a reivindicação da população. A gente gosta muito do orçamento participativo, mas infelizmente, né, o governo, a gestão atual e a maioria dos vereadores não pensa muito nisso. Então, a nossa preocupação realmente é ir até a população, saber das demandas e representá-las, né? Então, hoje a população vai um pouco mais, participa um pouco mais por conta mesmo desses problemas que a cidade tem enfrentado. Certo. Vereadora, a gente sabe que a saúde junto com educação, habitação e a questão social são gargalos que implicam nos executivos, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. A minha pergunta, como é que é essa questão da saúde na cidade de Taquaritinga? A senhora falou que são um pouco mais de 50 mil habitantes, territorialmente falando, tem a zona rural também, mas a saúde sempre está no calcanhar de Aquiles de qualquer gestor público. Sim, Queria sim. saber da senhora como é que está a saúde lá na cidade de Taquaritinga. Nós passamos um período muito ruim, que foi a pandemia. Além da pandemia, né, governos sem dar importância, Temer e Bolsonaro. Então, a crise que se gerou, né, da má gestão e também questões políticas da cidade, a saúde tem muito problema, né? Nós temos falta de medicamento, falta de médicos. Tem um programa do governo federal que a gente gosta muito de falar, que é o Mais Médicos. Hoje, em Taquaritinga, nós temos 8 médicos do programa. Nós poderíamos ter 24, mas eles... Por uma questão política, não Por uma contrataram questão política, médicos. questão que na contratação dos mais médicos você tem que dar moradia Sim, e alimentação. exato. E
E aí eles optaram por mais médicos, então 8 médicos. Mas faltam muitos médicos, faltam psicólogos. Nós E temos equipamentos de saúde, especificamente da cidade? Como é que é? Tem UPA, tem hospital municipal, Sim. não tem? Nós temos uma Santa Casa, Ah, tá. UPA, AME e 6 UBSs, Tá. né? Mas nós sentimos a falta muito dessa assistência através de mais CRAS, mais CREAS, porque é uma cidade muito carente e o atendimento hoje é um atendimento precaríssimo, né? Nós temos filas no atendimento do CAPS infantil porque não temos psicólogos, não temos TO, não temos profissionais para atender essa demanda. E levando em consideração que hoje nós temos muitos problemas também com crianças autistas, com outras deficiências. Neuropediatra, então, não existe. Não existe. Não existe. Complicado. O diagnóstico é feito em Ribeirão Preto, pago, né? E Nossa. assim, é muito complicado mesmo. Tem um médico no AME, mas que a fila é imensa. Então temos problemas, falta de remédio, e eu sempre falo, gente, não tem remédio, mas vamos na farmácia popular, porque aí é o incentivo do governo Sim. federal, né? A gente vive lembrando a população que nós temos algumas saídas, mas em geral a saúde é muito precária. Agora, senhora Miriam, a senhora disse que a cidade é muito carente, mas a gente percebe que a renda per capita é alta na cidade de Taquaritinga. A desigualdade é muito grande entre os ricos e os pobres na cidade de Taquaritinga? Nós acreditamos assim, nós temos a maioria trabalhadores rurais, Sim. né, que trabalham na maioria das usinas, que tem uma renda média de 2, 3 mil reais, né? Os comerciários que têm essa média de 1.000 a 2.000 reais, que é o salário e meio, Sim. né? Professores e o funcionalismo, que a média salarial é uma média baixa também, né? Entre 2,5, né? Os salários são baixos. Então, essa diferença entre muito ricos e trabalhadores não há. Ah, tá. Né? Não há. Né? Nós temos poucos grandes proprietários. Né? A maioria são pequenos e médios proprietários rurais. As usinas acabaram arrendando as terras, né? O que é um problema também, né? Sim, é um problema muito sério, inclusive com a mecanização. É uma outra preocupação, inclusive, né? Assim, o que fazer com essa mão de obra não especializada? Nós temos propostas de trazer cursos técnicos, né? Nós temos a FATEC, a ETEC, mas ainda é muito pouco em relação à formação de mão de obra. Vamos falar então um pouco da Taquaritinga no sentido da mobilidade urbana. Eu queria que você pudesse falar para a gente como é que é essa questão, porque falando dessa questão rural, né, de usinas, trabalhadores que têm que locomover, quem que oferece isso? Como que é o transporte público? Como que é a mobilidade em Taquaritinga? Nós temos um problema, mais um problema, que o transporte ele funciona até às 18 horas. Como assim? Sim. Até 18 horas. Não tem opção. Nós temos os bairros, né, em volta ao centro, que são 3, 4 quilômetros, 8 quilômetros. Né? As pessoas têm que se programar até às 18 horas, porque depois não tem mais transporte público. Pode ser mototáxi, e hoje o problema é sério, porque o salário é baixo. Claro. Então, é a reclamação constante que não há transporte de qualidade. Eu fico me perguntando, Rafa, a senhora falasse que até às 18 horas o transporte público. Sim. E quem precisa estudar à noite que mora na periferia da cidade? Os gestores não pensam em estudantes, não pensam em trabalhadores que estendam um pouco mais? Isso nós temos, né? O transporte escolar. Escolar. Escolar ele é feito entre os bairros e as escolas. Eles procuram oferecer a escola próximo, né? De onde você mora? Isso, de onde mora. E isso eles têm, o transporte escolar.
Mas é uma briga, viu? Porque é uma briga se pra você gente pensa conseguir. se você pensa no comércio da cidade, se o comércio quer estender um pouco mais até às 19, não, 20 não horas, existe. porque isso inclusive ajuda a fomentar e ajuda a gerar, né, dividendos dentro da cidade. O gestor tinha que pensar nisso, né? Sim, não. E um problema muito sério, por exemplo, os estudantes trabalhadores dos supermercados Sim. não podem estudar à noite, não podem. Porque, primeiro, avança, né? Sim. E segundo, não tem o transporte que leve do trabalho à sua casa, a não ser de bicicleta, né? E normalmente moto, a Câmara e- dos Vereadores, ela não cobra da Prefeitura também a realização desses serviços? Os projetos que atendam melhor essas pessoas, eles não conseguem vingar na Câmara de Itaquaritinga? O grande problema é que a base é a maioria. Emperra. É. Então eles até lembram, olha, tem um problema, né? Mas como é a base, fala, então vamos aguardar. E em nome da crise que vem se arrastando, Aham. tudo é uma desculpa, né? Ó, vamos deixar para depois, vamos deixar por enquanto como está. Nós temos um problema desde o início da gestão em relação aos estudantes que estudam fora. Porque, né, em Itaquaritinga nós temos uma faculdade chamada ITES, que tem psicologia, pedagogia e direito agora. Temos a FATEC e somente. Então, esses estudantes têm que ir para fora, cidades como Jabuticabal, Araraquara, e a prefeitura não cede. Foi uma briga muito grande para que de R$ 600 eles dessem 120 reais. Mas demoraram assim 4, 5 meses para começar. Então, em nome da crise, também o transporte para o estudante ir para fora. Então, muitos deixaram de estudar porque não tem os R$ 600 para pagar as vans, né? Claro. E sem essa ajuda. E nós sabemos que cidades como Matão, Araraquara, o transporte dos estudantes para fora é gratuito. Ou tem uma pequena... Subsídio. Isso, de R$ 50 os estudantes pagam. Né? Então, falta, inclusive, esse tipo de trabalho, de projeto para ajudar os estudantes. Né? Ao longo da nossa conversa, a gente falou muito da questão de usinas no entorno de Itaquaritinga e tal, mas eu queria saber como é que se é que tem também essa questão da agricultura familiar. Agricultura familiar é muito importante, inclusive os subsídios do governo federal para incentivar a agricultura familiar na produção de alimentos sem agrotóxicos, alimentos saudáveis e que na maioria das vezes esses alimentos cheguem na mesa dos estudantes. Como é que o Legislativo Municipal interage com essa questão, com a Prefeitura? Tem essa discussão, essa preocupação? Sim. Nós temos, há um tempo atrás, já estavam para formar uma cooperativa, mas não conseguiram. Então, nós temos mais ou menos 18 agricultores familiares que entraram no programa do governo e que fornecem alimentação para os estudantes. É uma alimentação de qualidade, como você falou. Eles procuram utilizar menos agrotóxicos, tem a questão do orgânico, mas eles não estão sendo pagos. Desde setembro do ano passado, vem a verba do governo, nós temos a planilha, mas eles não repassam para os agricultores familiares. Então, dos 18, apenas 2 agricultores familiares estão fornecendo. E o que a prefeitura faz? Ela faz uma nova licitação, ela contrata empresas para suprir, né? E não acerta os agricultores por conta de desvio para outros setores, né? Que é pagar, eles dizem, né? Carne, arroz, mas que a verba vem diretamente para a agricultura familiar. Eles não poderiam deixar de pagá-los. Então, é mais uma questão para o Ministério Público cobrar. Alô, Ministério Público! O Ministério Público lá está com a... Porque essa verba é garantida, né? É garantida para a agricultura familiar. Ela é assim. Agora, e a questão da moradia? Porque em muitas cidades do interior esse é um tema também muito sensível, né, senhora Miriam? Mas
quando a gente pensa em programas como Minha Casa Minha Vida, que ao longo dos últimos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram muita diferença, nos últimos 8 anos, 6 anos, esses programas pararam. Sim. A cidade de Taquaritinga já está apresentando novos projetos, por exemplo, de casas populares, através do Minha Casa Minha Vida. Existe um déficit muito grande da habitação lá em Taquaritinga? Sim, existe um déficit. Nós temos um bairro com 400 casas, que chama Jardim do Bosque, que é Minha Casa Minha Vida. Temos também na periferia um conjunto de prédios, que também é Minha Casa Minha Vida, mas ainda precisamos muito. Nós estivemos em Brasília, porque já tem o programa, já está sendo oferecido às prefeituras, falamos com o prefeito, porque eles têm em contrapartida oferecer o terreno, com a estrutura. E nesse momento ele não se preocupou, não nos chamou, né? Mas Matão recebeu, eu acho que fica uma média de 150 casas nessa primeira chamada. Eles foram beneficiados e a nossa cidade não, por conta de a gestão não ter se organizado para dar a estrutura com o terreno. Pelo que a senhora está falando, o ex-prefeito ou o prefeito afastado está mais preocupado com as questões de polícia, né? Sim. Pois é. É isso. Eu acho que é a única preocupação hoje dele. Vamos falar então um pouco mais do Legislativo. O Legislativo, esse ano tem eleições municipais também para as câmaras de vereadores e também para as prefeituras. Como é que está a preocupação do Partido dos Trabalhadores lá em Taquaritinga para que possa eleger mais vereadoras ou vereadores como a senhora? Sim. A nossa preocupação é muito grande, nós temos feito muitas discussões, nós hoje temos candidatos e candidatas, né? Nós temos candidato a prefeito, que é o Renato Scardoelli, e eu sou candidata a vereadora, mas hoje nós temos mais candidatos do que vagas, né? Ainda bem, né? Porque é um pessoal que está comprometido com novas políticas, com o fazer a boa política, né? Trabalhando os programas, principalmente do governo federal. Então, hoje, o Partido dos Trabalhadores, nós estamos muito preocupados em aumentar o número de vereadores e vereadoras e também colocarmos prefeito ou prefeita. Né? É verdade. E aí eu quero saber como é que está já a movimentação política na cidade. Está aumentando a violência política? Como é que está se dando esse processo? Ainda não é a campanha oficial, ainda é o momento de pré-candidaturas, né? Mas, evidentemente, as movimentações já começam a se dar. A população já está começando a ficar mobilizada para o processo que vem aí e consciente da importância do seu voto nas eleições de outubro. Como é que a senhora está avaliando esse momento? Devido a essa grave crise, há um grande questionamento, né? Então eles querem saber quais são pessoas ligadas ao prefeito, a atual administração, a atual administração, quais não, e é o pessoal já tomando um posicionamento porque estão sentindo realmente, né, que essa crise não pode continuar, que a cidade tem que melhorar. Então já existe uma esperança em mudança e que para a gente é muito bom, né? A gente sempre fala, né, que o Partido dos Trabalhadores tem uma grande preocupação e tem as prioridades, né? Saúde, educação, moradia, transporte. Isso nós estamos fazendo uma discussão, né, em vários setores e dando alternativa. Né? Tá certo. Vereadora, o nosso tempo está acabando, mas aí eu tenho 2 minutinhos para dialogar com a senhora. Então, o que a senhora trouxe para a gente, esse atual momento do caos político na cidade de Taquaritinga, isso despertou um novo olhar na população, uma população mais crítica, mais consciente da necessidade de ter um gestor ou uma gestora e uma Câmara de Vereadores atenta a tudo isso, por conta do caos político que, consequentemente, gera um caos de serviços públicos dentro da prefeitura. Esse caos todos ali em Taquaritinga despertou esse olhar consciente da população? A senhora acredita nisso? Uma parte sim, uma parte sim. Tem ainda um trabalho a ser feito, né? Tem a juventude. Sim. Nós sempre estamos muito preocupados como atingir a juventude, né? Como chamar as mulheres para virem para essa discussão, né? Então é
é um momento muito importante para que a gente faça isso, né? Que a gente crie uma grande discussão para que o pessoal se conscientize. Mas uma parte, eu acredito que já tem uma opção, né? Definida já, né? Porque eles percebem, né, os vários setores percebem quem é que trabalha, quem é que está junto com eles, quem que os representa, né? Apesar de estar no legislativo, a gente sempre fala, né? Nós estamos juntos, mas quem executa Sim, muitas claro, vezes claro. não chega, né, a cumprir nossos pedidos. Exatamente. Vereadora Miriam Ponzio, infelizmente nosso tempo chegou aqui ao fim. Agradecer a sua participação Muito aqui bom. no TVT Cidades. Desejar sorte na sua caminhada lá em Taquaritinga e quem sabe poder recebê-la em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado Sim, e boa muito sorte. obrigada, fiquei muito feliz e quero muito voltar. Maravilha. Um grande abraço a todos. Muito bem, com a participação da senhora Miriam Ponce, a gente vai terminando aqui mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa de Fábio Balbini, na TVT do Alexandre Seles, do Adilson Freitas, do Guilherme Dias, na produção a Larissa Bória, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um forte abraço e a gente volta a se encontrar. Tchau! Tchau! Tchau.